Começa agora mais uma edição de Brasilianas.org, um programa sobre políticas públicas feita com a sua colaboração através da internet. O tema de hoje é animação. Em nossos debates vamos falar do crescente mercado brasileiro, das parcerias internacionais, dos avanços tecnológicos e dos programas de incentivo e financiamento para o setor. Quando você faz um documentário ou uma novela, ela vai passar uma vez, depois talvez ela tenha uma reprise e morreu. A animação, ela fica. Está acontecendo agora e que é uma peculiaridade desse momento e que está abrindo uma brecha bastante grande assim, para o mercado de produção é a aproximação com a TV. Agora nós estamos numa fase boa porque o Brasil está com grana, está colocando agora milhões na área de cultura, tem agora Procult, tem BNDES, FINEP, o Brasil está num ótimo momento. Né? O Brasil, logicamente, está precisando de mão de obra especializada. Está precisando em termos, porque está precisando mais é investidor na área. A gente percebeu que para conseguir fazer uma produção grande, a gente precisava de um financiamento. Para ter um financiamento, você precisava ter uma garantia de que aquilo teria um retorno. E para que isso tenha um retorno, o que você precisa? De um mercado maior. Se tudo der certo, a gente vai inverter o fluxo de royalties pela primeira vez aqui. Em vez da gente remeter royalties para os americanos, porque a gente está comprando lancheira do Bob Esponja, os americanos vão pagar para nós royalties porque estão comprando a lancheira do Peixonauta. Bom, aqui no estúdio recebemos o Ale Machado, diretor do Sindicato da Indústria Audiovisual do Estado de São Paulo e da produtora de animação 44 Tuns. O Ricardo Rosino, que é sócio e produtor executivo da TV Pinguim. O Maurício Hirata, que é assessor de diretoria da Ancine, a Agência Nacional de Cinema. E temos ainda a presença de convidados na plateia. O Haroldo Guimarães Neto, que é diretor da HGN Produções, o Sérgio Martinelli, da Martinelli Filmes, o Tiago Melo, que é diretor executivo de conteúdo infanto-juvenil da produtora Mixia, e o Roger Mátua, da Mátua Efeitos e Porão Filmes. E contamos também com a valiosa colaboração de internautas que acessam o nosso site www.brasilianasorg.com.br. E você também pode participar, colocar seus comentários, sugerir temas, enviar vídeos e fazer as suas perguntas. A indústria nacional de animação tem conquistado um espaço cada vez maior. O número de estúdios e de produções aumenta a cada ano. A qualidade é tão boa que algumas séries começam a ser veiculadas no exterior. Mas apesar dos fortes indicativos, o mercado ainda está longe de se consolidar no Brasil. Entenda o porquê na reportagem. Em 2009, a indústria internacional de animação movimentou 158 bilhões de dólares. No Brasil, o setor continua amadurecendo e hoje vive um momento de forte expansão. Tem uma trajetória já de gente que vem produzindo publicidade há bastante tempo, tem pessoas que fazem produção independente há bastante tempo, mas o que está acontecendo agora e que é uma peculiaridade desse momento e que está abrindo uma brecha bastante grande assim, para o mercado de produção é a aproximação com a TV. Hoje a gente tem animações brasileiras na TV a cabo com audiências fantásticas, né? A animação de maior audiência da TV paga hoje no Brasil é uma animação brasileira. A gente tem projetos de animação vendidos para mais de 100 países, produzidos por brasileiros. Ou seja, a gente está começando a construir um modelo interessante. Isso tudo parte por uma questão da credibilidade do produtor brasileiro, que ela está sendo cada vez mais reconhecida pelas televisões brasileiras, das televisões internacionais. Os estúdios Tupiniquins produzem atualmente 12 séries de animação, todas com qualidade internacional e potencial de exportação. 3 delas, inclusive, já são veiculadas aqui no exterior. Apesar do boom de produção, os canais abertos ainda importam conteúdo. Elas não querem arriscar, né? Ou seja, elas só compram animações que já têm um sucesso comprovado
em mercados internacionais, então ela não é a primeira a investir. E não existe nenhuma regulamentação que obrigue elas a fazer isso, como acontece nos outros países. Ou seja, a gente não tem na TV ainda um sistema onde isso possa acontecer de uma maneira eficiente e que faça o mercado realmente girar da maneira adequada. Para este produtor, os canais abertos erram ao não investir na animação nacional. Quando você faz um documentário ou uma novela, ela vai passar uma vez, depois talvez ela tenha uma reprise e morreu. A animação, ela fica. É isso, a animação é isso, ela tem uma longevidade tremenda. Então ela pode ficar na TV, ela pode ir para o celular, ela pode ir para essas novas mídias, para a internet. É o personagem, é a relação afetiva que a criança tem com o personagem. Pode vestir chapéu coco ou coco como chapéu. Tem gravata. Um chafariz de gravata. E é justamente essa relação afetiva que abre novas possibilidades de negócio. Se tudo der certo, a gente vai inverter o fluxo de royalties pela primeira vez aqui. Em vez da gente remeter royalties para os americanos porque a gente está comprando lancheira do Bob Esponja, os americanos vão pagar para nós royalties porque estão comprando a lancheira do Peixonauta. Cada um faz seu espelho, cada um tem o seu jeito. Eu queria pedir para o Alê dar uma explanação rápida aí, o que vem a ser essa indústria de animação hoje. Que tipo de produtos são feitos, que tipo de produtoras existem, que tipos de mercados que são atendidos? Eu não chamaria ainda de indústria, eu acho que é uma coisa, assim, a gente está caminhando para uma formação de indústria, mas a gente ainda não tem essa maturidade de industrial. Para isso, acho que tem alguns ajustes que devem ser feitos no país, assim, a gente deve começar a consumir as animações brasileiras aqui dentro, né? A gente tem procurado algumas parcerias internacionais, produtores que estão conseguindo exibir internacionalmente, mas a TV aberta, que é a TV de maior audiência ainda no Brasil, não acolhe essas animações e isso não faz a roda girar. A televisão fala, o desenho animado é muito caro, nós não vamos poder pagar o preço do desenho animado. Você vai ter que vender para diversos países, dividir os custos e tudo mais, e daí nós compramos. A gente tem um enorme potencial pela frente, a animação ela tem o potencial de empregar muita gente por mais tempo, assim, de toda a cadeia do audiovisual. É a técnica que emprega por mais tempo e mais gente. Além disso, a gente, com a animação, tem uma possibilidade maior de ter uma multiplataforma ligada aos produtos. Então, além da própria animação, você vai ter videogame ligado, licenciamento, coisas que também acontecem no live action, mas não com a frequência da animação. E, além disso, assim, é importante, eu acho que a animação, do ponto de vista de colocar no imaginário infantil da criança brasileira, esses personagens, né? Que hoje, se você pensar quais são os personagens que estão no imaginário infantil da criança brasileira, você vai pensar na maior parte, muito pouco, de animação, com certeza nenhum será um personagem nacional. O Ricardo, ele é sócio-produtor executivo da TV Pinguim. Como que você descreveria essa cadeia produtiva hoje da animação? Quem são os personagens? Que tipo de especialista que tem? E como que se dá a relação entre esses diversos elos da cadeia? Bom, você tem que, fundamentalmente, você vai contar uma história, né? Então, você precisa de roteiristas, né? Uma vez que você tem os roteiros, você vai precisar transformá-los em filme, né? E entre o roteiro e o filme, você vai passar por diversas etapas de storyboards, animatics, animação, você vai ter a música para ser feita, você vai ter a pós-produção, enfim, você tem vários, ao longo do processo de animação, você tem vários serviços que serão feitos fora da sua produtora. Alguns você pode fazer internamente, pode concentrar, outros você é obrigado a fazer fora. Enfim, é uma cadeia muito ampla. Eu acredito que você tem aqui, no caso nosso, por exemplo, do Peixonauta, a gente acabou envolvendo cerca de 200 pessoas para poder realizar o trabalho todo, né? Conta um pouquinho a história do Peixonauta. Como surgiu e como que foi difundido aí?
Bom, o Peixonal tem uma ideia de 2002, 2003, da TV Pinguim, mas que foi para o plano, né, de se tornar uma série para televisão somente em 2006. Né? E é um processo que começou de fora para dentro, porque o Peixonauta, o start do Peixonauta começou com um acerto com a Discovery Kids nos Estados Unidos. A partir daquele momento, a gente conseguiu ter uma primeira peça, né, para poder tornar o processo viável. Com a assinatura do contrato com a Discovery Kids, a gente, aqui no Brasil, foi buscar estruturar o projeto do ponto de vista financeiro. Isso é um processo progressivo, né? Você não resolve a questão financeira de um projeto de animação de uma vez, né? Você vai construindo as suas parcerias, então você vai com a chancela da Discovery, vai procurar um patrocinador, vai falar com o BNDES, vai procurar um edital de fomento, enfim, você vai buscar soluções financeiras que vão sendo construídas progressivamente, né? Paralelamente a esse processo, existe todo o estudo e o planejamento, que é bastante complicado, de se assumir, né, a complexa produção no caso do Peixonauta, 52 episódios, são 52 histórias, são 572 minutos de produto acabado, né? E tudo envolvendo todas esses fornecedores externos, fornecedores internos, compra de equipamentos e a relação com esses patrocinadores ou canal, no caso da Discovery. O Hirata, o que é esse cenário? Como que vocês recebem, quer dizer, com toda essa complexidade que é montar projetos, sem ter ainda histórico no Brasil de montagem de projetos, como que vocês, do ponto de vista do financiador, veem os agentes que estão nesse mercado hoje? A Ancine tem estado bastante atenta, o governo de forma geral, a Ancine de forma particular, tem estado bastante atenta ao desenvolvimento da animação brasileira. É evidente nos últimos anos o crescimento de produção, o crescimento de aceitação do mercado por essa produção, quer dizer, já foi citado aqui o Peixonauta, outras séries de animação que estão começando a entrar na televisão fechada, algumas já começando a se articular em torno da televisão aberta. Então, existe uma percepção muito clara dentro do governo de que é um setor da produção audiovisual que está com um crescimento bastante acelerado. E mesmo dentro da Ancine, você tem ainda vários instrumentos que estão sendo pensados de maneira muito propícia para serem utilizados de forma muito proativa no desenvolvimento da indústria da animação. Então, a gente vê isso de forma muito positiva. Tá. Eu queria perguntar para o Mato aqui, parece que você trabalha num segmento específico que é animação de bonecos em 3D. Quem são os seus clientes? Você fornece para clientes variados? Você trabalha num nicho específico de mercado? Existem outras empresas que trabalham nesses nichos? Geralmente são as produtoras que procuram a gente. Como eu faço tanto 3D como bonecos para animação em stop motion, que é um outro segmento, que é como a animação convencional, que é feito a frame, desenhado à mão. O que a gente faz é criar cenários e bonecos reais que são fotografados frame a frame. Isso depois você bota em sequência, ele vira uma animação. Explica um pouquinho como é que é feito. Você cria o boneco nós fazemos uma modelagem numa argila específica, é tirado um molde, a gente tira geralmente ele em materiais flexíveis para o boneco poder mexer, com uma estrutura, um esqueleto que você consegue dar todos os movimentos de junta no boneco. Então, se você bota ele paradinho, tira uma foto, vai lá e mexe um pouquinho, tira outra foto, vai lá, mexe outro pouquinho. Então, isso depois você coloca como uma sequência de imagens, ele forma a animação. Então a animação em 3D usa... Não, lá na Mato Efeitos e na Porão nós fazemos o 3D também, mas a gente está entrando num segmento agora para o mercado de stop motion. Eu queria fazer uma pergunta para o Haroldo Guimarães Neto, que é da HGN, que tem parceria com a Walt Disney Studios. Se for pegar o padrão americano lá da Walt Disney, obviamente para ter a parceria você tem que ter o mesmo padrão lá. O que o Brasil tem de vantagem, assim, de equivalência com o padrão americano e o que tem de carência dentro da estrutura produtiva do setor? Eu diria que, em termos de padrão, a gente está perfeitamente apto a estar produzindo com qualidade internacional, assim como qualquer país que produz para o mercado de animação. Hoje o Brasil tem animadores, trabalha com softwares de última geração aí,
e pode produzir um produto com qualidade internacional. Eu queria perguntar para o Thiago Melo, que é diretor de conteúdo da Mixer, que tem parcerias aí com o Canadá. Que grau de exigências que vem do ponto de vista tecnológico? Como que você precisou adaptar a sua produtora aqui para poder atender as especificações do seu parceiro canadense? Olha, eu acho que do ponto de vista de software não tem nenhum problema. A gente, na verdade, nessa produção que a gente fez, o Escola para Cachorro, a gente usou um software que chama Tumbum, que é um software que é canadense. A gente acabou importando esse software aqui para o Brasil. E a gente treinou toda a equipe no software e não teve nenhum problema, porque eu acho que o brasileiro aprende rápido a mexer nas novas tecnologias. E a gente conseguiu trabalhar super bem, assim, acho que não teve nenhum problema específico tecnológico. Nós temos que aprender a usar bem tudo que vem e não lutar contra. Temos que aceitar o que vem aí, a tecnologia que vier, temos que usar as plataformas todas. Nós, por exemplo, somos hoje uma fábrica de conteúdo. Nós temos que entrar no gibi, no jornal, na televisão, no filme, no desenho animado, no telefone, na internet, o que vier nos tablets, nos livrinhos eletrônicos, o que vier nós temos que estar lá. Se o nosso conteúdo é bom, é só uma questão de tecnologia. Eu queria ver com o Sérgio Martinelli, da Martinelli Filmes, como que você vê essa questão aí das especificações internacionais para o trabalho interno aqui, e como que se dá a relação com os seus clientes em termos de cadeia produtiva? Tudo que você precisa, você é autossuficiente, não? Claro, a gente consegue fazer... Primeiro que a gente trabalha com um tipo de conhecimento em termos de animação que é um padrão mundial, a tecnologia, seja o software ou seja o tipo de técnica. A gente tem... O que a gente não tem aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem software, hardware e a gente tem ainda volume de gente necessário. O Ale falou que a gente, se de repente aparecer 3 séries ou 4 séries para fazer em São Paulo, a gente teria uma demanda, um problema de mão de obra. O Brasil, logicamente, está precisando de mão de obra especializada. Está precisando mais investidor na área. Está precisando esse pessoal, empresários, que acreditem e montem os esquemas internacionais de preferência para usar a mão de obra que está aí dando sopa, principalmente nas universidades. Grande parte dessa deficiência que a gente tem de número de profissionais formados acabam sendo ajudados por essa força que o Thiago citou. Na verdade, o animador brasileiro ele é muito bem formado em termos de técnica e ele tem assim, enquanto lá tudo é segmentado, o nosso animador ele vai para resolver o filme. A gente chama assim, resolver o filme. Tá. Tanto que a gente tem muitos casos, histórias de animadores brasileiros que vão trabalhar no exterior e, no geral, eles são muito mais rápidos do que o pessoal de lá, que eles falam, vai mais devagar aí, porque o trabalho que era um mês, eles em 2 semanas eles fazem e ficam esperando o resto do pessoal chegar e falar assim, mas eu faço assim lá. Na verdade, é tudo aqui a gente tem um mercado mais dinâmico, aquela coisa que a dificuldade é a irmã da criatividade, né? Então a gente resolve tudo isso. Mas em termos de produto final, de qualidade, a gente faz coisa muito melhor até do que muitas séries internacionais que estão sendo exibidas na televisão hoje. Talento e criatividade são os principais temperos da animação brasileira. O curioso é que esse caldo tão familiar ao nosso paladar não está sendo consumido aqui. A maior parte das produções feitas no Brasil é exportada e veiculada lá fora. Entenda por que a animação, como modelo de negócio, ainda não vingou no Brasil. Quem é você, cara? Eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Para a indústria nacional de animação, a criatividade ainda não se traduziu em rentabilidade, ao menos no mercado brasileiro. Por isso, quem busca lucrar com as próprias criações volta os olhares para o mercado internacional. A gente percebeu que para conseguir fazer uma produção grande, a gente precisava de um financiamento. Para ter um financiamento, você precisava ter uma garantia de que aquilo teria um retorno. E para que isso tenha um retorno, o que você precisa? De um mercado maior, né? Então foi aí que a gente começou a buscar o mercado internacional.
Então, pesquisamos, a gente viu assim, que, na verdade, a indústria de animação no mundo inteiro funciona numa escala global. Para ingressar nesse mercado, a busca por parcerias internacionais é fundamental. Aumenta a possibilidade de captação de recursos. Você tem o aqui e tem o lá. Você alia parceiros com expertise que talvez você não tenha. Você não tem todas as expertises no teu estúdio. E você tem, nesse momento inicial de inserção do Brasil no mercado internacional, você tem a marca de um parceiro que já tem a entrada. Ele já distribui, ele já vende, teu parceiro, acredita no teu trabalho e abre para o mundo inteiro. Hoje nós temos, sem dúvida alguma, a França como um grande centro de distribuição, não só e como um principal, digamos assim, posto de exibição dos nosso conteúdo audiovisual, seja através das principais feiras que estão concentradas lá. Nós temos também na Europa, em certa medida, nós temos a Espanha, que é um país importante, temos a Inglaterra também entrando na nossa produção audiovisual, temos os Estados Unidos e o Canadá. Esses são os grandes mercados e os locais onde a gente tem explorado cada vez mais. Eventos internacionais como feiras e festivais independentes também são de fundamental importância para o produtor brasileiro. São nessas ocasiões que ele percebe tendências e fecha negócios. Eu diria que não dá para você fazer animação sem já ter um planejamento de participar das feiras, um planejamento anual, sabe? Não adianta você só ir uma vez, você tem que ir todo ano, sabe? Para a França, para os Estados Unidos, Canadá. Porque é lá que as coisas acontecem, sabe? É um momento específico no ano onde todas as produtoras estão lá, seja grande, pequenas, gigantescas, né? Os canais de TV estão lá, os profissionais estão lá. Então assim, você ficar trancado no seu estúdio, as coisas simplesmente não acontecem. Ninguém mais pode ignorar o que estiver acontecendo, principalmente na nossa área de comunicação, o que estiver acontecendo na China, nos Estados Unidos, na Inglaterra ou aqui no Brasil. Temos que virar uma grande aldeia, mais do que nunca, sabendo o que está acontecendo aí no vizinho, nem na casa do lado, nem na parede meia, do lado, do seu lado, para que a gente possa continuar passando a mensagem. A gente teve o apoio da BPI TV e o apoio da Apex, do MINC, para poder ter esse projeto e viabilizar essas viagens. Então a gente conta com subsídio, conta com ajuda, porque é um custo bastante alto. O projeto Brazilian TV Producers capacita e orienta o produtor a direcionar o produto em busca de parcerias internacionais. É realmente um mercado de relacionamento. É realmente um mercado de networking, um mercado de confiança. Essa história do casamento e do namoro é verdade. Você vai investir durante 2 anos no desenvolvimento de um projeto e, para isso, uma série de outros fatores, além dos fatores negociais que você vai pôr num contrato, tem que funcionar. E o nosso trabalho de Brazilian TV Producers é manter também isso muito claro. Estamos aqui, estamos presentes, a gente dá a garantia de que o nosso produtor está bem assessorado e a gente não falta nos mercados. Não adianta falar que agora o Brasil não veio esse ano. Puxa, acabou o dinheiro para o estande. O que será que aconteceu no Brasil? Não, a gente está lá todo ano, em todas as feiras, representando e dando credibilidade. Todos sabemos que o mercado internacional é gigante, dá para todo mundo e muito mais. E a gente tem que estar junto como uma entidade de classe para entender e para se proteger, porque no fundo a gente está entrando em mercados super protegidos lá. Eles todos têm cotas, a França tem cota, os canais franceses são obrigados a comprar conteúdo francês para depois pensar nos conteúdos estrangeiros, o Canadá também. Então tudo isso, a gente vai olhando esses modelos e a gente tem que construir o nosso. A gente tem que vai lá fora para trazer as coisas que são positivas para pôr para dentro. Eu queria perguntar para o Ricardo, fazendo uma animação, o que é o custo e quais são e como que você rentabiliza? Ou seja, se for vender para uma rede
de TV fechada aí, quanto que você recebe? Se eventualmente tivesse acesso às redes abertas, quanto que você receberia? O licenciamento representa o quê? Só um exemplo genérico aí para o telespectador ter uma noção dos grandes números aí de um empreendimento desse. É um custo equivalente ao de um longa-metragem, ou talvez um pouco mais alto do que um longa-metragem de orçamento médio-alto, 5 milhões, 7 milhões, 8 milhões, 4 milhões, enfim, tem vários projetos. Isso é para uma série de quantos? Por uma série que começa com 26 episódios, vai a 52 episódios. Né? Tá. Como é que a gente estrutura isso? Né? A gente vai buscar financiamento via leis de incentivo, via empréstimos, via recursos próprios. E como é que você espera o retorno disso? Você espera vendendo esse produto no mercado brasileiro, no mercado internacional e com os derivados dessa série, né? Ou seja, licenciamento de marca e outras ações. Nada nos tira a certeza de que o que vem aí é a animação sofisticada com todo o processo que ela traz, né? Ela vai vender o gibi, vai vender o produto, vai vender a internet e assim por diante. A gente não tem no Brasil um mercado nada atraente, né? Então, assim, o nosso mercado interno é um mercado muito, muito incipiente. Então, assim, a possibilidade de você pagar o seu investimento vendendo para uma TV brasileira é muito, muito baixa, né? Então, assim, o que a gente ouviu aí sempre foi o nosso objetivo, né, de todos que trabalham com animação nesses últimos anos, buscar informações, buscar parcerias no mercado internacional para poder ter um acesso fora. Aqui dentro é praticamente inviável. Vamos pegar a TV aberta aí. Se você for vender para uma TV aberta, quanto que ela pagaria por uma série? Pagaria uma merreca? Pagaria uma merreca ou nada. O que ela garantiria? A visibilidade para o merchandising dos bonecos, é isso? Pois é, a TV aberta, ela ultimamente tem essa lógica que ela acha que ela está... Rainha da cocada preta. Ela está promovendo o seu produto. Ela tem, de certa forma, razão. Mas, assim, você também está entregando um produto para ela que custou muito dinheiro, que é um produto de risco, que ele poderia ter ficado bom ou não ter ficado bom. Então, se ele chegou lá, é porque ele tem algum valor. E você está ajudando a vender a publicidade da TV aberta. Então, assim, eu não acho muito certo essa lógica de não pagar nada, mas é o que a gente tem encontrado por aí. Então, eu vou estender essa pergunta para o Tiago, perguntando essa questão da TV aberta também. Agora, perguntando como que foi feito. Eu quero pegar 3 casos aqui de como que vocês estabeleceram esse noivado e casamento com o mercado lá fora e o que representou em termos do modelo de negócio de vocês. Então, a TV aberta, a questão toda é que eles vivem de audiência, eles não têm uma visão de longo prazo, quer dizer, de toda a cadeia de DVD, licenciamento, que você pode participar disso de alguma maneira, né? Então, o que acontece? As animações estrangeiras chegam no Brasil a um custo muito baixo. Mas por quê? Porque eles não vão ter nenhum direito sobre aquela animação. Existe uma questão de quase de terceiro mundo. Quer dizer, as TVs brasileiras abertas, elas não pensam o que elas poderiam ganhar, o que elas poderiam fazer se elas se associassem a um projeto... Agora, por exemplo, com o Canadá, como é que é o seu modelo de negócio com os parceiros canadenses? Então, o Escola para Cachorro, que é a primeira coprodução oficial em animação entre Brasil e Canadá, né, que a gente produziu, a gente tinha um orçamento também que era um orçamento grande, como o Rosino falou, quer dizer, a gente tinha lá 3 milhões de dólares para levantar nessa primeira temporada, né, 3,2 milhões de dólares. E a gente pegou e dividiu os custos entre Brasil e Canadá. A gente fez uma planilha de que trabalhos a gente poderia fazer no Canadá e que trabalhos a gente faria no Brasil. Então, a gente falou, eu acho que esse pedaço eu consigo levantar no Brasil e você levanta o outro pedaço aí no Canadá. No Canadá, por isso que a gente tem que lidar com esse casamento, você tem que entender muito bem como que é o modelo de financiamento dele lá no Canadá, porque o modelo dele está ligado às TVs direto. Tá. Por exemplo, as TVs, quer dizer, grande parte do orçamento do Canadá vem das TVs. Também tem leis de incentivo, por exemplo, tem leis do Quebec, que a gente fez com a produtora de Montreal. Que conforme o número de pessoas empregadas naquela produção, você tem Quer dizer que vocês dividiram o risco com eles. E assim, o que acontece? Eles tinham que entender no meu modelo de financiamento que um pedaço do dinheiro a gente está exibindo hoje na Nickelodeon, que pagou, mas eu completei os recursos com o BNDES. Como é que você chegou lá? É o que falou, feiras, você vai lá, eu estou mais de
4 anos, talvez, indo para as feiras, você, na primeira vez, eles te conhecem, querem saber se você volta para a segunda vivo, né? Na terceira. Na terceira ou na segunda-feira, eles começam a achar que você pode ser algum parceiro importante. Né? Então, vamos pegar o Haroldo, no caso com o Disney Studios. Como é que foi também esse início de namoro aí? Quanto tempo que levou e como que foi o modelo de negócio, né, nessa parceria ou nesse fornecimento para o Disney? Então, Nassif, no meu caso, eu trabalhei lá nos estúdios em Los Angeles nos anos 80, né? E isso, quando eu voltei para o Brasil, no final dos anos 80, isso facilitou com que eu conseguisse um teste para estar fazendo aqui no Brasil, para eventualmente estar produzindo séries para a Disney aqui no Brasil. A gente fez o teste, foi aprovado e a gente começou a produzir séries para a Disney durante 5 anos ininterruptos. Na época, a gente prestava serviço, era uma prestação de serviço, onde a gente não tinha direito sobre o produto, e nós chegamos a ter mais de 100 pessoas trabalhando na época, né? Isso funcionou bem até meados dos anos 90, porque na época a nossa competição com a Ásia ficou impossível de estar competindo, porque eles conseguiam fazer muito mais barato e uma capacidade assim muito maior que a gente. Então, isso funcionou bem até meados dos anos 90 e de lá para cá a gente se dedicou mais ao mercado nacional, fazendo séries de TV, publicidade e tudo mais. E agora, em 2007, através desses incentivos da BPI TV, da Apex, que incentivam a ida de produtoras brasileiras para o exterior, isso me ajudou a contactar novamente um pessoal da Disney que eu tinha contato na época e fez com que eu me aproximasse de novo aos estúdios, né? Então, recentemente a gente participou de um curta-metragem do Pateta, que foi feito em 2007. E mais recentemente, ano passado agora, a gente produziu no Brasil parte do novo longa da Disney, da Princesa e o Sapo. Fizemos uma parte da produção aqui no Brasil. O que foi agora? Também quer um beijo? Ah, um beijinho agora até que cairia bem. Eu sou o Príncipe Navin. Eu não terminei ainda. Príncipe? Eu fui amaldiçoado por um curandeiro voodoo. No minuto eu era um príncipe encantado, bonito, um tremido pé de valsa. E quando eu dei por mim, eu tava tropeçando com isso aqui. Todos pensam que conhecem a história da princesa e o sapo. Você vai ter que me beijar. Como é que é? Por favor, princesa, isso vai me transformar em humano de novo. Só um beijo? A menos que você implore por mais. Só que ninguém sabe o que aconteceu depois do beijo. Mas agora vai saber. Como você chegou aí em cima? E como é que eu vim parar aqui embaixo dessa... Bom, o internauta Lucas Tamataia mandou uma pergunta para o www.brasilianasorg.com.br. Eu estava interessado em ingressar no mercado de animação. Eu queria saber se vocês indicam qual é o melhor curso para fazer e qual é a melhor forma de entrar nesse mercado. Martinelli, que é o decano aqui da turma. A forma de entrar no mercado, eu falo sempre que a animação tem o princípio bíblico: muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Porque não é só vontade, na realidade, como não vende talento na farmácia ainda, eu mesmo passaria e tomaria várias injeções se tivesse, não tem. Então, na verdade, muitas vezes não é uma questão de técnica, não é uma questão só da formação acadêmica, é uma questão de talento também. Tanto que você tem profissionais que nunca tiveram uma formação técnica formal, vários, inclusive, dos grandes animadores que a gente tem hoje aprenderam realmente na raça, né? Aprenderam uma outra pessoa. E a moçada hoje em dia dispõe de muitas escolas para iniciar nesse mercado. Muitas escolas, inclusive, tem até curso superior hoje, se quiser, em termos de animação, porque o mercado realmente está demandando mais. O caminho natural é não só a pessoa ter algum talento em termos de desenho e também fazer algum curso de formação em termos de algum software mais específico que se usa mais. Ele citou o Toon Boom, mas faz muita coisa em Flash, faz muita coisa em 3D no Soft Image ou Maya, um monte de coisa assim. Então, ter esses dois tijolinhos já são uma boa apresentação para você chegar numa produtora. Eu queria perguntar para o Maurício da Ancine, qual que é a estratégia da Ancine, como que você vê essa internacionalização e qual o papel da Ancine nessa internacionalização? Acho que para entender o processo de internacionalização é preciso dar um passo um pouco atrás e entender o porquê da dificuldade de viabilização dessa indústria exclusivamente no mercado brasileiro.
Quer dizer, você teve uma estruturação, enquanto os outros grandes mercados de produção audiovisual do mundo se estruturaram num tripé que envolvia cinema, televisão e produção independente, com uma equação muito mais, digamos assim, homogênea entre esses três vetores, o Brasil teve um histórico muito diferenciado. A televisão se desenvolveu muito isoladamente em relação à produção de cinema. A produção de cinema muito focada em grupos de distribuidores internacionais, e o modelo de produção de televisão brasileiro foi um modelo verticalizado, extremamente verticalizado, que só passou a se abrir muito recentemente. Então, assim, essa estruturação do mercado nacional fez com que a produção independente precisasse buscar outros caminhos para a sua viabilização, uma vez que você não consegue encontrar esse ambiente aqui dentro. Então, nesse sentido, a internacionalização ela é fundamental. Uma outra questão que faz parte do mesmo contexto, é a própria estruturação do negócio de produção audiovisual e de animação em particular, por ser um produto de custo muito alto em relação, por exemplo, a um documentário. Toda a produção audiovisual mundial, ela precisa ver o mercado global para sua viabilização, porque ela raramente consegue se viabilizar num único mercado. Então, desde do pensamento de projeto, até o final, ele já é pensado com um modelo de financiamento internacionalizado. Mas a Ancine, ela tem uma... Quer dizer, dentro desse modelo, onde que a Ancine se insere? A agência, ela vem buscando, em primeiro lugar, recentemente, ampliar os seus acordos de coprodução internacional, que são muito voltados ao cinema, incluindo a televisão, ou seja, facilitando essa interligação entre produtores de vários países. O Fundo Setorial do Audiovisual tem focado em coproduções internacionais. Nós temos tentado fortalecer o entendimento das leis de incentivo, a modernização das leis de incentivo para entender melhor e receber melhor a coprodução internacional, entender isso como algo mais natural, que num primeiro momento havia uma certa resistência a esse movimento, um certo receio de que produtores internacionais viessem buscar incentivo no Brasil. Hoje a gente já tem uma visão diferente, onde o fortalecimento e o incentivo fiscal a produtores brasileiros que busquem parceria no exterior é algo desejável, justamente para criar essa composição de orçamento mais complexa, como foi citado na reportagem, como foi citado aqui por vários dos produtores. Então, esse é um pouco os movimentos que a Ancine tem feito para, enfim, otimizar esse mercado. Bom, talento e criatividade nunca foram problemas para as produtoras brasileiras de animação. O que falta, na maior parte das vezes, são recursos para viabilizar os projetos. E para suprir essa necessidade, as produtoras tentam adequar os trabalhos aos programas de incentivo e às linhas de financiamento. Entenda como isso funciona na próxima reportagem. O Brasil conta hoje com variadas linhas de crédito para incentivar e desenvolver a indústria de animação. Tentar financiar por leis de incentivo, tu vai ter que fazer o mesmo percurso de inscrever na Ancine, conseguir a aprovação da Ancine, batalhar por patrocínios. Se tu está fazendo um longa, tu vai entrar no mesmo processo de seleção da Petrobras, do BNDES, concorrer com projetos de imagem real também. A partir do momento em que eu senti que isso era possível, aí eu inscrevi o filme na Ancine, né? Aprovei o filme na Ancine, o projeto e parti para as leis de incentivo para os editais, né, os concursos públicos, e fui formando uma equipe. E felizmente a gente conseguiu captar, eu acho que pela própria força do projeto, né? No final das contas, o que manda nisso tudo é a força do projeto, né? O quanto você conseguiu demonstrar para aquelas pessoas que estão avaliando, julgando ali, né, entre 500 projetos e vão escolher 20, né? Para que eles entendessem o que há de mais bonito em cada projeto, né? Com dinheiro ele produziu O Garoto Cósmico, o longa-metragem de animação direcionado ao público infantil. Teve o apoio do BNDES e da Petrobras. Quando o foco são projetos para a televisão, os incentivos são ainda mais direcionados. Procult, que é uma linha de financiamento do BNDES específica para conteúdo, tem uma porcentagem de fundo perdido maior para animação do que para imagem real, né? Os produtores contam ainda com a Anima TV, o primeiro programa de fomento à produção e teledifusão de séries de animação brasileira.
E como o próprio site do programa diz, a ideia é estimular o desenvolvimento da indústria brasileira de animação a partir da sistematização de ações que visam a geração de projetos em diversos pontos do país, realização de ações regionais de capacitação, a articulação de um circuito nacional, dinamização da produção entre estúdios, além da inserção da animação brasileira no exterior. O Anima TV ele surgiu a partir de uma demanda reprimida que foi identificada no mercado de animação brasileiro. Na primeira fase do Anima TV, que aconteceu em 2009, foram selecionados 17 projetos e os autores e produtores assinaram um contrato de coprodução de projeto completo de série de animação e episódio piloto. E participaram da oficina para desenvolvimento de projetos de séries de animação. Teve uma oficina de produção, onde foi discutido o roteiro, onde foram discutidas as técnicas de produção, onde foi discutido como depois você vai viabilizar isso. Teve uma oficina abordando mais as questões artísticas, então trouxeram o Enio, que é um cara que faz storyboard para o Bob Esponja, trabalha para DreamWorks, super conceituado para analisar os projetos artisticamente. Foi feita também uma oficina de roteiro, analisar como estavam escritos, e uma de comercialização. Então, depois como você vai vender o seu projeto, como montar o material comercial, depois para você ir atrás de licenciamento. Então isso eu acho que é uma visão bem bacana e eu aproveitei muito isso. Apesar de todas as possibilidades e de todo o talento, o Brasil ainda está longe de ser reconhecido como uma potência no campo da animação. A empresa de animação ela tem características diferentes. Por exemplo, para uma produtora de animação produzir 1 minuto de animação, ela gasta muito mais tempo, esforços e recursos do que uma produtora que não é de animação fazer 1 minuto de filmagem. 1 minuto de filmagem eu ligo a câmera, 1 minuto acabou. Né? Então, assim, você tem que ter parâmetros diferenciados, você tem que ter parâmetros para essa empresa se registrar, por exemplo, dentro da Ancine, para ela ter uma pontuação diferenciada. É tudo muito diferente, é outro segmento, é outra história, e para isso funcionar, você tem que realmente criar esses mecanismos que ajudem essa empresa a ter um sucesso. Agora nós estamos numa fase boa, porque o Brasil está com grana, está colocando agora milhões na área de cultura, tem agora Procult, tem BNDES, FINEP, várias. O Brasil está num ótimo momento, né? Mas isso é uma coisa que é um ciclo, pode ser que daqui a pouco, né, as leis acabem e o que tem que ter é o cara produzir e ter venda, ter público, ter mercado. Não é isso que tem que acontecer ainda, né? Eu preciso encontrar um lugar legal pra eu dançar. Olha, você tem dentro de mercados emergentes, mercados em fase de consolidação, como é o caso da animação, você tem as linhas de fomento, que são aquelas linhas em geral a fundo perdido, e financiamento, que tem que ter um modelo de negócio. E um ponto muito importante que foi colocado pelo Otto é o seguinte: se não criar um mercado aqui, você fica na dependência de ciclos aí de maior ou menor abundância de recursos aí a fundo perdido, mas não cria sustentabilidade. Eu queria primeiro, né, nesse bloco que nós vamos discutir esses modelos de financiamento, que o Maurício da Ancine falasse rapidamente o que são as linhas de fomento, o que são as linhas de financiamento e como que vocês analisam o modelo de negócio, sendo que uma das principais pernas aí, que é a TV aberta, não funciona adequadamente. Você tem o incentivo fiscal e você tem o fomento direto. As linhas de incentivo fiscal, você vai ter basicamente três leis, na verdade, a Lei Rouanet, a Lei do Audiovisual e um artigo na medida provisória 2228/1. Eles funcionam de forma genérica mais ou menos da mesma forma, ou seja, você concede um incentivo fiscal, ou seja, um abono de algum tipo de tributo que uma empresa pagaria em troca de investimento em produção audiovisual. Via de regra, você tem
o mecanismo que é o da Lei Rouanet, que é muito próximo, com suas pequenas variações, do artigo 1º e do artigo 1º-A, que é o mecanismo de patrocínio, onde uma empresa qualquer é abonada de imposto de renda, desde que ela invista uma quantidade equivalente numa produção audiovisual. No artigo 3º e artigo 3º-A, na lei do audiovisual, é um mecanismo um pouco diferente. Ele tem um abono de imposto de renda em remessa de lucros para o exterior. É um artigo voltado para distribuidoras de cinema e para empresas de televisão aberta, o que incentiva particularmente que tanto distribuidoras e empresas de televisão aberta, que são empresas que têm um volume de recursos bastante significativo e, mais importante que isso, são da cadeia produtiva do audiovisual, dediquem esforços em se aproximar de maneira proativa das produtoras independentes como modelo de negócio. E você vai ter o artigo 39, que é voltado mais especificamente às programadoras de televisão a cabo, que também, no caso, prevê a isenção de Condecine, que é uma contribuição que toda televisão estrangeira precisa pagar para exibir programação estrangeira no Brasil. Ela ganha um desconto caso ela invista um percentual em coproduções com a produção independente. Então, os incentivos fiscais funcionam dessa forma. O fomento direto funciona como editais. O mais tradicional da Ancine, que é recente, é o Fundo Setorial do Audiovisual, que ele funciona como um fundo de investimento, no caso público, mas que prevê retorno. Esse retorno ele não é como um empréstimo bancário, porque ele prevê retorno de percentual sobre renda, sobre receita. Ou seja, se o investimento, a produção não der receita, o fundo perde receita igualmente. Ele é parceiro, ele é sócio. Agora, se der receita, o percentual retorna para o fundo. Então, não é como um banco privado. Bom, como nós estamos indo no último bloco aqui, eu queria que cada um dos convidados apontasse, se for pensar num cenário aqui para os próximos anos, quais são os pontos centrais para poder aprimorar o sistema aí. Pergunto então para o Alê, que é o diretor do Sindicato da Indústria Audiovisual de São Paulo. O que você apontaria como pontos essenciais de aprimoramento do modelo daqui para diante? Acho que para a gente pensar, se a gente quer chegar num estágio de indústria, acho que a gente tem que trabalhar essas produções que estão com orçamentos aprovados na Ancine e que hoje são financiados basicamente com edital, pensar na performance que aquilo vai ter de público. Porque a gente tem orçamentos grandes, às vezes, que tem um público muito pequeno que não representa todo aquele investimento que foi destinado àquele projeto, e um dinheiro público. Então, de certa maneira, se a gente quer que essa roda gire e que a animação funcione como modelo de negócio, eu acho que iniciativas como o Fundo Setorial, que tem alguns ajustes, agora a gente está na segunda edição dele, ele tem essa expectativa de que aquele projeto tenha uma performance e que retorne o lucro para o próprio fundo. Hoje em dia, a gente, funcionando como edital, você tem uma comissão julgadora que escolhe os projetos que mais lhe agradam, não necessariamente pensando se aquilo vai ter público ou não. E falando de cinema, sem a gente pensar em performance de público, é esquecer que aquilo faz parte de uma atividade econômica. Ricardo Rosino, da TV Pinguim. Olha, eu sou muito entusiasta com a iniciativa do Fundo Setorial. Acho que é um modelo de financiamento muito interessante, porque ele mistura o risco, o retorno. Eu espero que ele continue, que ele permaneça durante alguns anos, para que a gente possa medir o resultado disso e então saber o que é sustentável, de fato, para nós aqui nessa indústria. Eu acho que a gente tem que pensar também em facilitar alguma coisa no que diz respeito à animação ou produção para televisão no Brasil. Eu acho que a Ancine faz um trabalho muito bacana de colher demandas e de entender o que está acontecendo. E a gente percebe que a Ancine ela foi criada muito para cinema e aos poucos ela veio se adaptando à TV. Eu acho que ela precisa olhar para a televisão de uma maneira um pouco mais flexível, talvez ter um pouco menos de exigências. E basicamente é isso. Bom, temos mais uma pergunta enviada para brasilianas.org.com.br. Quem mandou foi a Adriana Ferreira, de São Paulo. Quais ações estão sendo formadas para fortalecer a formação de profissionais de animação no Brasil? Naturalmente, por entender que o mercado é em crescimento, algumas escolas, algumas universidades estão lançando cursos voltados para animação, alguns de graduação, outros tecnólogos e escolas simples, né, de cursos livres. Existe um projeto grande que foi trabalhado junto ao Ministério da Cultura para criar cursos locais e facilitar a comunicação entre todas
essas universidades e escolas que estão oferecendo cursos. A BCA ela tem alguns projetos de ligar todo esse currículo básico para que as pessoas que sejam treinadas poderem trabalhar, sejam treinadas realmente para um mercado que precisa exatamente daquelas qualificações. Agora, mais do que isso, acho que a coisa mais importante que deve ser criada é que toda a produção e toda a produção tem que capacitar. Então, que essa capacitação não se perca. Então, sempre que você tiver um longa-metragem, uma série sendo produzida, você, de certa maneira, já que existe dinheiro incentivado, você deixar esse conteúdo, esse conhecimento desenvolvido disponível para outras empresas. O Brasilianas.org termina aqui. Obrigado pela participação de todos. E acompanhe na programação da TV Brasil o tema que será discutido na semana que vem. Aproveite e acesse o nosso site www.brasilianasorg.com.br. Mande suas perguntas, envie sugestões e divulgue os seus vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E a gente se vê na internet.